Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo aos meus irmãos evangélicos e católicos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Rio de Deus. Nesse segundo vídeo da série O Apocalipse hoje, eu quero compartilhar com vocês uma profecia dita pelo próprio Senhor Jesus, que está no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 9 ao versículo 13. Assim diz o livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 9 em diante. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar firme até o fim, esse será salvo. Antes de entrar no assunto, eu quero pedir algo a você. Eu quero te pedir para que você assista o vídeo até o final. Depois, se você gostou, você dá o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Ah, tem outra coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, aperta o botãozinho vermelho aí embaixo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque assim quando nós lançarmos o próximo vídeo, você será notificado, tá bom? Antes de você me questionar por que os nossos vídeos têm sido direcionados tanto a católicos quanto evangélicos, eu quero dizer para você que isso acontece porque ambos professam a fé cristã. A Igreja Católica foi uma das primeiras, se não a primeira igreja a existir. E depois da ruptura, quando houve ali a famosa Reforma Protestante, foi que começou a surgir então um grupo denominado como evangélicos. Mas essa diferença, na medida que o tempo vai passando, essa diferença ela vai diminuindo cada vez mais, né? Porque todos nós professamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Além do mais, de uns tempos para cá, em todo o mundo e também aqui no Brasil, há um movimento pela unidade dos cristãos, né, daqueles que têm Cristo como Senhor. Não sei se você sabe, no último mês de março de 2020, aqui em Itapevi, foi inaugurada a primeira casa de oração brasileira pela unidade dos cristãos evangélicos e católicos. Eu vou ler um trechinho para vocês desse artigo que foi postado no site Católica.net. Diz assim: a cidade de Itapevi, localizada na região da Grande São Paulo, vai sediar a partir de 7 de março de 2020 a primeira casa de oração do Brasil voltada especificamente para a unidade dos cristãos. A Casa de Oração Sejamos Um é uma parceria entre a Comunidade Católica Missão Rio de Deus e a Igreja Evangélica Reino Emmanuel Church, e tem como objetivo realizar turnos periódicos de oração e adoração para interceder, entre outras causas, pela unidade dos cristãos, para que todos sejam um, conforme o pedido do Senhor Jesus em João 17. Casas de oração têm surgido em todo o mundo. Uma das principais referências internacionais é a IHOPE, International House of Prayer, localizada em Kansas City, nos Estados Unidos, e que funciona 24 horas por dia em turnos ininterruptos de adoração e intercessão. No Brasil, casas de oração já realizam turnos de intercessão pelo país, como a Casa de Oração e Adoração Rio de Deus, Liberdade Rio, F-Hope, Base Missionária, entre outras. A Casa de Oração Sejamos Um será a primeira com foco na unidade dos cristãos. Pois bem, você pode ver que aí, então, foi inaugurado a Casa de Oração Sejamos Um, que está desde março ali em Itapevi atuando pela unidade, né, do corpo cristão, católico e evangélico. E muito interessante que nesse artigo lançado pela Católica.net, eles citam nós, da Casa de Oração Rio de Deus. Quando diz ali Casa de Oração e Adoração Rio de Deus, é o antigo nome da nossa
comunidade, no qual hoje não tem mais a palavra adoração, mas nós continuamos da mesma forma como fomos citados aí. Nós continuamos fazendo turnos de adoração e de intercessão todo primeiro sábado do mês. Fazemos turnos ali onde vários ministros de adoração revezam em turnos de 1 hora, e nós permanecemos em intercessão por um período, todo primeiro sábado do mês, em prol da nossa nação, em prol da união dos nossos irmãos cristãos. Muito bem, voltando então lá para a palavra de Mateus, capítulo 24, no versículo 9, a palavra de Deus nos fala que nós, cristãos, seremos odiados e perseguidos por todas as nações por causa do nome de Jesus. É bem verdade, irmãos, que a perseguição ela acontece desde o princípio do cristianismo, né? Quando nós começamos a olhar para a história, nós vemos desde o Império Romano o cristianismo ele é perseguido, né? Vocês já devem ter ouvido falar do livro As Catacumbas de Roma, onde fala dos acontecimentos ali no Coliseu, nos jogos que aconteciam, né? Onde judeus eram sacrificados, eram jogados ali numa arena, né? Para estarem com leões famintos, né? Então, assim, em termos de perseguição, desde que o mundo é mundo, a gente tem visto isso acontecer. Por volta de 1930, mais ou menos, ali quando foi próximo da Segunda Guerra Mundial, você já deve ter ouvido falar também de uma queima de livros que houve na Alemanha na época de Hitler, né? Entre todos os livros que foram queimados ali naquela época, milhares de Bíblias foram queimadas, milhares de Bíblias, né? Houve o dia de se colocar fogo em livros, e a Bíblia foi um dos primeiros livros a serem queimados naquela fogueira. Então você pode perceber que desde que o mundo é mundo, há uma perseguição aos cristãos, a deturpar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, né? Mas na medida em que o tempo avança, isso vai ficando cada vez pior, né? Ou seja, vai afunilando cada vez mais, ou seja, o nível de ódio das pessoas pelos cristãos vai aumentando cada dia mais, o nível de perseguição vai aumentando cada dia mais, até chegar um tempo em que de fato acontecerá o que Jesus disse. Ele disse que nós seríamos levados diante de autoridades, diante de governadores, por causa do nome dele, né? E isso está prestes a acontecer. Nós, como eu disse anteriormente, há muito tempo vem se tentando destruir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é extremamente importante, né, para aquele que o criou, que é o próprio Deus. Então Deus sempre fez de tudo para preservar a sua palavra, né? Livros, Bíblias foram queimadas, mas ela subsistiu e ela existe até hoje. Eu quero compartilhar com vocês uma matéria que eu achei aqui na internet, de março de 2019, onde você vai ver como que Deus zela pela sua palavra e o cuidado que Deus tem pela sua palavra. Eu quero dizer para você, tudo que está escrito neste livro, chamado Bíblia Sagrada, tudo que está escrito aqui, irmãos, vai se cumprir, vai se cumprir. Nós já vemos diversas profecias se cumprindo, que já se cumpriram, e diversas se cumprindo diante dos nossos olhos. E Deus tem um zelo tremendo por esta palavra. Dá uma olhadinha nesse recorte da internet. Incêndio devastou a igreja nos Estados Unidos. Nem uma Bíblia foi tocada pelas chamas. Olha que coisa linda, irmãos. Olha aqui o restante do artigo. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui. O segundo parágrafo. Abre aspas. Um bombeiro falando. Imaginem um prédio tão quente que a determinado momento os bombeiros tiveram que recuar. Escreveu a corporação de bombeiros de Culver City na página do Facebook. Nas nossas cabeças, tudo estaria queimado, em cinzas, mas nenhuma única Bíblia foi queimada.
e nenhuma cruz danificada, e nenhum bombeiro ficou ferido. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Como que Deus, Ele zela por sua palavra, né? Há um incêndio de grandes proporções numa igreja nos Estados Unidos, num determinado estado lá dos Estados Unidos, onde que tudo virou cinzas. E Bíblias, vocês podem ver aí na foto do artigo, que as Bíblias foram preservadas. Uma cruz de madeira enorme, vazia, também ficou ali e não foi queimada, né? Isso demonstra o zelo que Deus tem por sua palavra. Então, meus queridos, tomem esta palavra para si, guarde ela no seu coração e fique atento, porque as coisas estão acontecendo e eu vou mostrar para você que está ficando cada dia que passa mais apertado. A coisa está se afunilando. Você já deve ter ouvido falar nas missões Portas Abertas, não viu? As missões Portas Abertas é um órgão missionário que trata justamente dessa questão da perseguição da igreja, né? Esse órgão ela envia missionários a toda parte do mundo, zela por esse trabalho missionário e também tem ali como um dos panos de fundo a divulgação da perseguição que existe sobre a igreja cristã em todo o mundo. Se você entrar no site, inclusive, do Portas Abertas, você vai verificar ali ou o mapa ou a lista dos países que mais perseguem cristãos em todo o mundo. E eu estive ali pesquisando então nesse site a respeito de perseguição, e eu quero compartilhar o trecho de um artigo que está publicado nesse site. Eu recortei aqui para vocês. Fala sobre o século XX, comunismo e nacionalismo. E eu quero ler para você essa parte que eu sublinhei aí, que eu fiz o quadro em vermelho. Diz assim, olha: o primeiro foi o nascimento de uma nova doutrina ateísta, o comunismo, parecida com o cristianismo e o islamismo em sua visão de alcançar o mundo. Desde a Revolução Bolchevista de São Petersburgo em 1917, a igreja foi a primeira a ser perseguida onde quer que o comunismo fincasse o pé. A rapidez de suas conquistas e o grau de opressão da igreja tornou-se sua violência comparável à atuação dos exércitos árabes do século VII. Continuando no próximo parágrafo, diz assim: durante os 70 anos em que viveram sob a influência de Moscou, e ainda hoje, em países comunistas como China, Coreia do Norte, Vietnã e Cuba, os cristãos têm sofrido discriminação, tortura, violência, prisão e assassinato por causa da sua fé. Olha só, irmãos, que interessante esse artigo do Portas Abertas, né? Portas Abertas fala de um tempo onde houve uma certa trégua, mas desde que houve ali a criação, né, o nascimento do comunismo, né, uma doutrina ateísta que não acredita em Deus, desde que houve o nascimento do comunismo, a igreja e os cristãos passaram a ser perseguidos de uma forma muito mais acirrada, né? Como diz aqui o artigo, aonde quer que o comunismo finque o pé, os cristãos eles são perseguidos de uma forma terrível, né? Países como, cita aqui no artigo, países como a China, por exemplo, né? Nós temos tido relato que está aqui a matéria da Gazeta do Povo, de julho de 2020, irmãos, olha, do mês passado, né? Que fala que a perseguição aos cristãos está piorando na China, né? Ou seja, há relatos recentes de que o Partido Comunista Chinês tem fechado igrejas na China e tem prendido, tem mandado para a prisão pastores e membros dessas igrejas, né? Então você vê que nós estamos aí em pleno século XXI e uma perseguição ainda terrível, tremenda em cima dos cristãos. Mas como nós lemos aqui em Mateus, né, a coisa vai ficar cada vez pior,
nós passaremos por situações muito difíceis, né? Justamente por conta de que há uma propensão, podemos assim dizer, né? De cada vez mais o comunismo crescer em todo o planeta. Eu quero compartilhar ainda uma outra notícia com vocês, também recente. Essa nem tão recente, né? Nós vemos essa questão do ódio, né? Que as pessoas têm daqueles que se dizem cristãos. Em 2015, a NAPEC, que é uma instituição apologética cristã, lançou esse artigo aqui, olha: queima de exemplar da Bíblia é uma afronta ao Estado Democrático. Você vê que um incêndio de grandes proporções nos Estados Unidos, Deus com a sua mão poderosa foi lá e preservou todas as Bíblias daquela igreja e não se queimou uma, né? E o artigo aqui ele diz assim: vivemos algo semelhante no Brasil no século XXI. Além de uma das piores composições do Congresso Nacional, temos uma acirrada disputa ideológica e religiosa que nos remete ao primitismo bárbaro, que estabelece barreiras invisíveis, porém palpáveis, entre grupos distintos da sociedade. Exemplo na intolerância e do desrespeito para o outro, para com o outro, para com a religião alheia. Foi a recente queima de um exemplar da Bíblia na Universidade Federal do Acre, pelo estudante, eu não vou citar o nome aqui, depois você dá uma pausa aí, um zoom e lê, por um estudante da Universidade Federal do Acre. Nada justifica a queima de exemplares de qualquer que sejam os livros confessionais, né? Então você vê aqui em 2015, um jovem universitário, ateu, que para afrontar talvez um desafeto cristão, ele queima em público uma Bíblia, né? Mas recentemente, veja bem, isso não é um caso isolado. Olha só essa outra matéria. Eu esqueci de colocar a data aqui, mas é agora do mês de julho essa matéria, né? Saiu ali no portal guia-me também.com.br. Bíblia é queimada em protesto do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Manifestantes queimaram uma Bíblia e a bandeira americana em protesto do Black Lives Matter na cidade de Portland, nos Estados Unidos. Olha só. Ainda aquele protesto, né, sobre a morte daquele cidadão negro, mas na verdade todo protesto, irmãos, na minha opinião, acho que toda manifestação pacífica ela é válida, né? No entanto, o que nós vemos são grupos realmente, né, grupos ligados a essa questão, né, de ódio, né, que aparecem com esse tipo de atitude, né, de queimar a Bíblia, que é um livro sagrado dos cristãos. E olha que o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo todo, né? Eu acho que, não sei se já está perdendo ou está próximo lá somente para o Islã, que também é uma religião que cresce a cada dia, né? Além de queimar não só a Bíblia, também queima o símbolo de uma nação, né? Ainda mais Estados Unidos, que nós todos sabemos que é uma nação onde há muitos patriotas, né? Onde a população de fato ama o país, venera a sua bandeira. E nós vemos uma coisa dessas acontecer. Então vocês percebem que atualmente as coisas estão realmente, o cerco está cada vez mais aumentando e de forma muito assintosa. Quero compartilhar com vocês ainda uma outra matéria que saiu recentemente. Essa matéria vem da Escócia, queridos. Olha o título da matéria: Projeto de lei escocesa sobre discurso de ódio
pode criminalizar a Bíblia como material ameaçador. Diversos cristãos na Escócia alertaram que a nova legislação sobre discurso de ódio, que nada mais faz do que consagrar a cultura do cancelamento em instrumento legal, poderá tornar ilegal a difusão de ideias bíblicas por serem ofensivas às minorias. Essa notícia está aqui no portal estudosnacionais.com. Olha só, então há um projeto de lei lá na Escócia que está tentando criminalizar a Bíblia, ou seja, quem utilizar trechos da Bíblia em alguma pregação, alguma coisa nesse sentido, que ofenda as chamadas minorias, pode ter que responder criminalmente. Olha que coisa interessante, né? E não sei se você percebeu ali na chamada, entre aspas, está escrito discurso de ódio. Não sei se você costuma assistir vídeos no YouTube, lógico, você está nos vendo aqui, talvez costume ou não, ou participar de redes sociais, mas ultimamente aqui no Brasil, o que você mais ouve é falar sobre discurso de ódio, gabinete de ódio, algumas coisas nesse sentido. Se você não tem ouvido falar a respeito, entra no Google, pesquisa, coloca lá discurso de ódio e leia as matérias do que vem acontecendo no Brasil ultimamente. É muito interessante, né, o que diz essa matéria a respeito do projeto de lei. Diz assim, olha, projeto de lei cujo capítulo é crime de ódio e de ordem pública criminalizaria qualquer material ameaçador, abusivo ou ofensivo que desperte o ódio contra um grupo protegido. Os cristãos temem que tais expressões demasiadamente genéricas possam facilmente enquadrar o ensino cristão tradicional sobre moralidade sexual, casamento e natureza humana como crime. Curiosamente, nas justificativas dessa nova legislação, os autores destacam que o projeto de lei também abole a ofensa de blasfêmia, que não é processada na Escócia há mais de 175 anos, aparentemente examinando quem por acaso insulte alguma religião. Então, olha só, 2 pesos, 2 medidas, né? Se você falar algo da Bíblia, que alguém que pertence a algum grupo chamado de minoria se ofenda por conta da pregação, da palavra, daquilo que você falou, você pode responder criminalmente. Agora, se alguém te ofender por conta da sua religião, normal, não tem problema algum. Então você percebe que a estratégia mudou, né? As coisas não acontecem mais como no tempo do Império Romano, onde o cristão era perseguido e levado à morte. A estratégia mudou. Na verdade, agora estão tentando calar a mim e a você. Se você é cristão, aí tanto faz católico ou evangélico, você tem os princípios que são pautados pela palavra de Deus, né? E esses princípios são muito claros, né? Em termos de preservação da vida, de preservação da família tradicional, né? E o que está acontecendo nesse tempo? Leis estão sendo criadas para tentar nos calar, ou seja, nós não podemos mais falar o que a Bíblia diz a respeito de uma série de coisas, né? Aqui no artigo fala sobre moralidade sexual, entre outras coisas, né? Então nós vemos que a coisa, novamente eu falo, né, está afunilando, né, em termos de perseguição, e a coisa vai tomando uma proporção. Isso é no mundo todo, irmãos. A gente está vendo coisas acontecendo nos Estados Unidos, a gente vê na Escócia, a gente vê na China, a gente vê na Coreia do Norte, e muitas vezes levantamos a nossa mão e glorificamos a Deus porque nós estamos no Brasil, porque há liberdade religiosa no Brasil, você pode professar a sua fé tranquilamente, né? Mas não é bem assim. Infelizmente, eu gostaria de dizer que nós estamos certos, mas não é bem assim. Quero compartilhar também mais esse artiguinho aqui com vocês, aqui do nosso Brasil. É um artigo recente, né, que está lá no portal Yahoo Notícias. E olha só, o título do artigo: Eleições 2020. TSE discute incluir abuso de poder religioso
como motivo para a perda de mandato. Olha lá, estamos vivendo num país livre, não é verdade? Então veja bem, julgamento, vou ler a matéria, julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, previsto para ser retomado neste mês, vai decidir se o abuso do poder religioso pode ser incluído como motivo para a cassação de políticos. Atualmente, o TSE entende que apenas os abusos de poder político e econômico podem resultar em perda do mandato. Pastora, a vereadora Valdirene Tavares dos Santos, eleita em 2016 no município de Lusiânia, é acusada de usar a posição na igreja para promover a sua candidatura durante a campanha, influenciando o voto dos fiéis, o que seria caracterizado abuso do poder religioso. Olha só. Então, veja bem, nós temos aqui o relato, ele está dizendo a respeito de uma pastora que, segundo a matéria, foi beneficiada, né? Ou seja, só foi eleita porque ela induziu os membros da sua igreja a votarem nela. Irmãos, eu vou dizer para vocês, se eu fosse membro da igreja da pastora, né? Não vou dizer aqui como se eu fosse membro da igreja da pastora, evidentemente ela não precisaria de forma alguma, né, falar nada, nem fazer comício para que eu votasse nela, porque sendo ovelha do aprisco dela, confiando nela, evidentemente que eu votaria nela. É a mesma coisa você, irmão católico, se um padre da sua congregação que você conhece, né, se candidatar a algum cargo político, evidentemente que você vai votar nele, porque é alguém que você conhece, né, que você sabe do caráter dessa pessoa, né? Então, assim, o que a gente percebe é que estão, de uma certa forma, inviabilizando a condição, ou seja, dificultando a condição de alguém que professa a fé cristã a um cargo político, porque um cristão na política atrapalha a política, né? Um cristão, verdadeiro cristão, quer seja católico, quer seja evangélico, na política ele vai atrapalhar os planos de muita gente, vai atrapalhar. Nós já estamos encerrando esse vídeo, mas o que fica claro para a gente aqui é que neste momento, como estratégia, eles estão de qualquer forma tentando calar a minha voz, calar a sua voz, né? Eu quero no próximo vídeo trazer um pouquinho a respeito de dois grupos, né? Hoje nós temos ouvido falar muito em polarização, em direita e esquerda, globalismo, conservadorismo. Eu vou querer falar um pouquinho a respeito desses dois grupos e deixar para que você decida, né, ou pense a respeito de qual grupo você pertence, né, e o que isso tem a ver com a palavra de Deus e com os próximos acontecimentos no Apocalipse. Eu espero mais uma vez que você tenha gostado desse vídeo. Novamente eu quero pedir para você, se você gostou, que você compartilhe, que você dê o seu like. Se você não gostou, dê o dislike. Coloque ali o seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião. É muito importante para a gente que você coloque a sua opinião a respeito, né? Até mesmo, de repente, para criarmos um debate a respeito disso, né? Fique à vontade de colocar a sua opinião. E não esqueça, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, aciona aí o sininho. Eu pretendo lançar o próximo vídeo em uns 15 dias mais ou menos. E aí você vai receber então a notificação. Amém? Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com vocês. E cuidem-se, né? Nós ainda estamos vivendo um momento difícil, um momento de pandemia, né? Cuidem-se. Que Deus cubra vocês e guarde vocês. É o desejo do meu coração. Até a próxima. Deus abençoe a todos.